Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Souza e está começando mais um vídeo de história aqui no canal. Eu fui pedir em namoro em público, mas eu recusei e agora estou sendo julgada por todos os meus amigos. Faz pouco tempo que eu terminei um relacionamento de 3 anos, que era um relacionamento conturbado, sabe? Relacionamento muito conturbado. E quando finalmente agora eu terminei, eu só queria de fato a minha liberdade. Então eu comecei a sair, comecei a conhecer novas pessoas, enfim. Comecei a viver a minha vida solteira mesmo. E nisso de viver a minha vida solteira, eu fui ficando com um, ficando com o outro e com outros, porque eu queria ficar com todo mundo. E esse rapaz, eu conheci ele através de uma amiga, em comum que ele é primo dessa amiga. E ele foi se chegando aos poucos e acabou fazendo parte do nosso círculo de amizade. E ele é um rapaz assim, muito bonito, inteligente. E aí a gente começou a conversar. Ele se interessou por mim, eu me interessei por ele. E a gente começou a ficar por algumas semanas. Só que assim, eu gostava dele, mas não era aquele gostado tipo, vamos namorar. Até porque eu tinha pouco tempo acabado um relacionamento de 3 anos. Então eu só queria mesmo viver a minha vida. E é assim. Eu gostava dele, gostava da companhia dele. Sempre deixei claro para ele que eu só queria ficar e que eu não queria nada sério. Eu deixei claro também que eu gostava muito dele e da presença dele em minha vida, mas que eu não queria nada sério. E ele super concordava comigo, falava que ele também não queria nada sério, que ele estava focado nos estudos. Até aí, então, eu achei que estava tudo certo. E assim, eu sempre falava para ele que apesar de eu estar ficando com ele, eu conversava com outras pessoas. Eu estava conhecendo outras pessoas. E ele falava que não via nada de mais nisso. Que ele estava na mesma vibe que eu. Inclusive, ele também estava ficando comigo, mas conversando com outras pessoas. Bem, isso era o que ele me dizia. E depois de algumas semanas que eu e ele estávamos saindo, estávamos ficando, né? Aí, toda a nossa rodinha de amigo começou a vir até mim para falar que ele estava falando muito de mim e que ele falava que ele gostava muito de mim. Então, o pessoal começou a falar para mim que talvez ele fosse a pessoa que eu devia dar uma chance. Que ele era um rapaz bacana. Aí eu falava, não, a gente não vai namorar, a gente não tá nessa vibe. Nós dois concordamos que não vamos ter nada agora. Só que o pessoal ficava falando, eu acho que ele quer ficar contigo, eu acho que ele gosta de ti. E hoje em dia eu percebo ali o pessoal, na verdade, estava meio que me sodando, sabe? Para saber o que eu achava, que já estava rolando alguma coisa, alguma conversa ali séria entre ele. Mas enfim, gente, eu sempre falei, tanto para ele quanto para os meus amigos, que eu não queria namorar com ele nem com ninguém. Então, belo dia eu estava saindo da faculdade às 6 horas da tarde. Eu queria muito ir para casa quando eu me deparo com quem? Ele mesmo, do lado de fora da minha faculdade. Estava esse rapaz, mais uma rodinha de amigos meus. Ele estava segurando um buquê e os meus amigos estavam segurando um cartaz enorme escrito. Nesse cartaz tinha, quer namorar comigo? E quando eu me dou de frente com aquilo, ele estava com um sorrisão de orelha a orelha. Meus amigos também estavam com um sorrisão de orelha a orelha, sabe? O pessoal que estava ali fora da minha faculdade, estava todo mundo rindo, tava falando aceita, aceita, sabe? Aquele crime, eu por dentro. Eu tava com muita raiva, com muito ódio, por causa aquela surpresa. Porque eu sempre deixei claro para todo mundo, para ele, que eu não queria namorar. E assim, como eu ia dizer não com todos os meus amigos ali, me pressionando com o pessoal ali da faculdade, que eu nem conhecia, muita gente me pressionando a dizer sim. Eu até pensei em falar um sim, para não fazer ele passar vergonha e tal. Mas eu achei que seria muita crueldade da minha parte eu fazer ele ficar feliz por um momento e depois eu ir lá e acabar com todos os sonhos dele. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, bem, baixinho, sabe? Porque eu não queria que todo mundo escutasse. Eu falei, por quê? Tu tá fazendo isso? Se eu te falei que eu não queria namorar. Aí o pessoal ficou, fala alto. E eu fiquei assim, muito sem graça, né? E falei novamente pertinho dele, porque ele tava fazendo aquilo, que eu não queria namorar. E disse, vamos conversar ali. Ele ficou assim meio sem graça e a gente saiu e foi andando para um certo local.
E o pessoal ficou tudo confuso, né? Sem saber o que estava acontecendo. Para onde que a gente estava indo e ele estava todo sem graça. E aí a gente foi para um cantinho lá no estacionamento da faculdade para a gente poder conversar. E lá eu expliquei para ele, falei todos os meus motivos. Falei que eu não queria um relacionamento e que eu também não gostava dele ao ponto de querer namorar, de querer ter um relacionamento sério com ele. E aí simplesmente ele virou para mim e falou que entendia, deu as costas e foi embora. Nem quis mais conversar, mas eu entendi, né? Naquele momento ali, ele deveria estar bem chateado. Então eu entendi e depois disso a gente parou de se falar. Eu até cheguei a mandar mensagem para ele perguntando como ele estava, se ele queria conversar, mas ele não me respondeu. E eu simplesmente parei de correr atrás. E agora faz mais ou menos um mês que isso aconteceu. E desde que isso aconteceu, o pessoal do nosso círculo de amizade, que eu já conheci, inclusive antes de conhecer esse rapaz, não para de me julgar, fala que eu fui muito cruel com ele, que eu fui muito besta de deixar uma oportunidade dessa passar, que o rapaz era gente boa, um cara bacana, que eu deveria ter aceitado. Até que teve um momento que eu surtei, mandei eles pararem com isso, que eu não queria que eles se metessem mais na minha vida. E que eu já tinha deixado claro que não queria namorar com ninguém. Eu surtei mesmo. Só que desde então eu sinto que a nossa amizade, a minha amizade com esse grupo tá estremecida, sabe? Porque eu vejo nas redes sociais que eles saem para bares, eles saem para o cinema, eles não me chamam mais, simplesmente porque eu não namorei com a pessoa que eles queriam que eu namorasse. Só que aí, então eu tinha que ter aceitado namorar só pra ver o rapaz bem. E eu não queria namorar. Enfim, gente, eu sou egoísta. Por causa disso, eu estou errada.